tudo bom, gente? Olha eu aqui de novo, sempre viva com Totó. Vamos dar um pouquinho mais de continuidade naqueles vídeos do suicídio, da depressão, para a gente entender melhor que técnicas a gente pode usar, o que a gente pode usar para melhorar tudo isso na vida da gente, né? Primeiro eu vou dar uma pincelada em algumas coisas. Que na vida, quando quem não passa por situações ruins, quem não passa por problemas terríveis na vida, que acabam afetando psicologicamente o bem-estar, né? Uma doença ruim, uma doença crônica, uma doença que na medicina não dá para a gente uma estatística de melhora, né? Então, assim, quando a gente começa a ver, de repente eu estou doente, eu estou com um câncer incurável, eu estou com uma situação ruim na minha vida, e a gente vai, eu brinco, deprimindo, comprimindo e espremendo essa vontade de viver, vai ficando encolhida dentro da gente e até tolhida dentro da gente. E a gente tem que pensar muita coisa, por quê? Porque a gente vai deixando isso tomar conta do nosso organismo e a gente não pode deixar isso tomar conta nem do organismo, nem da nossa mente. Por quê? Porque eu não sou o controle, a nossa mente, a gente tem o controle sobre a mente. Então, esse controle que a gente tem, ele deve ser usado a nosso favor, ele deve ser usado para a nossa grandeza, para a nossa melhora, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, não para a nossa autodestruição, porque essa autodestruição é muito fácil da gente pegar. Você quer ver uma coisa, gente? De repente abre uma loja lá, fala, tá tudo em promoção, lota de gente lá. Vai que nem quando abre a porteira numa fazenda, as vacas vão. A gente vai no impacto da vida, copiando todo mundo, fazendo o que todo mundo faz. E isso gera, muitas vezes, a depressão, gera um problema de morte lenta, que eu falo, que eu até queria do suicídio, a gente vai se matando, porque eu não sou igual ao outro, porque eu não como o outro, eu não compro as coisas, eu não tenho o que o outro tem. Isso tudo vai gerando uma descrença na minha vida, no meu poder, na minha força. E eu vou adquirindo isso como uma característica da vida. E isso é um grande erro, porque isso não é. A gente pode até estar passando, mas não é uma característica da vida. A gente tem que revidar, a gente tem que dar volta por cima, a gente tem que crescer, não morrer por causa de uma situação. Então, o que a gente tem? A gente tem que usar algumas técnicas. Uma das técnicas é um pensamento que eu vou colocar aqui. Qual o propósito da tua vida? O que você espera da sua vida? Qual o propósito? O que você tem? O que você vê? E muita gente, eu sei, que vai me responder. Trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, cuidar. Gente, isso não é um propósito de vida. Qual o propósito? Por que você está aqui? O que você está fazendo? A gente esquece de ver o lado espiritual, o lado emocional, qual é o sentido do espiritual, qual o sentido emocional, qual o sentido do meu lado mental, qual o sentido da minha vida. O corpo nosso, ele é bebezinho, a gente nasceu lá, o óvulo lá desenvolveu, foi desenvolvendo, cresceu, né? Cresceu, desenvolveu, envelheceu, morreu. É isso? Não. Isso é um corpo físico. E o seu corpo mental? E o seu corpo emocional? E o seu corpo espiritual? Então a gente tem que entender, e eu não estou falando de religião, embora seja, em cada religião a gente tem esse entendimento. O que você faz? O que você pensa para você? Qual o seu propósito? Pode ter certeza, se você responder pianinho, isso, desculpa, você está errada. O propósito da sua vida é muito maior que esse. O propósito da sua vida é uma coisa que a gente não usa. Quantas vezes você põe a gentileza em primeiro lugar na vida?
Quantas vezes você põe a felicidade, você levar a felicidade para o outro em primeiro lugar na sua vida. Você ajudar o outro em primeiro lugar na sua vida. Você falar é fácil. Agora, participar é diferente. Ajudar o outro, eu ajudo uma moedinha aqui, levo não sei o que no asilo, levo isso. Não, participar, viver, conviver, ajudar, estar ali, trabalhando junto. É muito difícil a gente ver uma pessoa realmente... Tem várias pessoas, sim, mas é muito difícil a gente ver uma pessoa totalmente solta, desapegada. A gente se apega em bens, a gente se apega em situações, a gente se apega... Quantas vezes você se viu desapegada? Então, quando a gente começa a ver propósito de vida, é o amor incondicional, é a soltura que uma pessoa tem que ter na vida, entendeu? Ter tolerância com as pessoas, ter empatia verdadeira com as pessoas, não julgar. Aonde você vai? Fulano fez isso por causa daquilo, porque eu fui lá e o outro falou. Isso aí é o dia inteiro. Aí a nossa mente fica envolvida nisso e entra num processo corrosivo que cai numa depressão, que cai numa situação de querer até perder a própria vida. Por quê? Porque eu não tenho uma visão maior da vida. Eu não tenho, eu não enxergo uma coisa maior que isso, eu só enxergo o meu problema ali. E, na verdade, a gente tem que evoluir. O que é evolução? É eu crescer, eu superar, eu achar que o que eu estou passando é pouco. Eu estou passando para aprender, eu estou passando por uma doença, eu tenho que entender aquilo, ser superior àquilo, ver o lado positivo daquilo. Totó, a doença não tem um lado positivo. Tem. O quanto eu luto para vencer aquela doença é o meu lado positivo. E eu tenho que crescer e querer viver. Só Deus tira a nossa vida. Querer viver. Eu preciso me esforçar para querer viver, para querer dar a volta por cima, para vencer aquilo. Esse vencer é muito forte na nossa vida. É uma força que a gente precisa aprender a usar para a gente ser cada dia melhor. E estar cada dia melhor, né? Eu tenho que entender que um problema, uma doença, uma situação não fez para me destruir, aconteceu até para eu entender melhor quem eu sou, qual o meu propósito nessa vida, o que eu tenho que deixar de legado. A luta, a garra em vencer, em crescer, em superar as situações. Por que os vídeos lá motivacionais é sempre de superação e que todo mundo adora ver? Nossa, fulano não tem braço e nada e é campeão, não tem isso e faz. É superação. A gente tem que superar com alegria, superar com força, superar com um propósito divino mesmo, porque Deus, independente da religião, gente, cada um enxerga como quiser, o Criador e tudo mais. Deus colocou, a gente está aqui, não é à toa, não é para um corpo crescer, morrer, crescer, desenvolver e morrer. Por quê? Porque a gente tem uma mente, a gente tem um sentimento, a gente tem uma força, uma espiritualidade. E essa força, ela precisa ser usada. Se a gente pega um problema físico lá, vamos lá, a depressão. Depressão tá lá, tá mexendo com algumas coisas na gente, mexe com alguns órgãos, mexe com algumas substâncias no nosso cérebro, mexe com algumas serotonina, dopamina, etc. Mexe com alguns hormônios, mas é a parte física. E a sua parte espiritual? E a sua parte emocional? E aonde você vai superar? É aonde você precisa ter esse grande propósito, essa grande força dentro de você. E quem cria essa força somos nós. O outro não cria, não está em um remédio, não está em lugar nenhum. Está aqui dentro, somos partículas divinas. A gente tem, todo mundo tem o Criador dentro de si. É uma beleza, é uma força, uma beleza, é lindo isso. É uma força. Tanto é que quando o organismo desenvolve é uma maravilha,
se você observar, se você olhar. Quando uma flor abre, é uma maravilha. Agora, ela abre com uma força intrínseca. Essa força tem que ter dentro da gente para qualquer problema que a gente tenha. A gente tem que crescer, a gente tem que ver o lado que é bom, o lado que nos faz crescer, não o lado que nos tira do centro. Acabou a minha vida. Não, não acabou. Ah, eu tô com taquicardia, tô morrendo. Não, não tá. O que você vai fazer para melhorar essa taquicardia? O que você vai melhorar o ritmo cardíaco? O que você precisa comer que ajuda a fortalecer o músculo cardíaco? O que você vai pensar que ajuda a fazer o seu coração bater num ritmo melhor? Você pode ir ao médico, pode tomar remédio, é uma parte para o corpo físico. E o seu corpo emocional? Seu propósito de vida é se entregar? Ou é lutar a seu favor? Porque se a gente que tem que lutar a nosso favor, não é o outro que luta a nosso favor, somos nós. Então você precisa criar e entender, criar uma visão de qual é o seu propósito, qual é a sua força, o que você precisa colocar dentro de você como domínio. Então viva, continuar forte, resistir, vencer. É isso, essa força. Aí você fala, Totó, eu não tenho essa força. Essa força é criada pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, e a gente precisa investir nela, porque sou eu que vou querer fazer que isso cresça em mim. Você vê lá um diagnóstico. Nossa, tô péssima. Nossa, eu tenho que lutar contra isso, contra esse diagnóstico. Eu tenho que lutar a favor da minha vida. Eu tenho que lutar com a minha credibilidade, com a minha fé, com a minha força, com o meu entusiasmo, para que esse diagnóstico seja vencido. Eu tenho que querer isso. E quando eu falo propósito de vida, eu tenho que querer viver. Entendeu? Ninguém me dá esse ânimo, só eu mesma. Então, a gente tem que entender que a força interior, ela é imensurável, não dá para medir. E de repente a gente vê uma pessoa falando assim, nossa, fulano deu volta por cima, conseguiu, nossa, que situação difícil. Mas por quê? Porque a força daquela pessoa foi muito maior. E essa força é criada por nós. Essa força é criada quando você reza, ou quando você ora, ou quando você medita, ou quando você olha para você e você se ama. Quando olha para você e você quer ganhar, você quer vencer, ganhar a vida, ganhar força para ser melhor. E olha só, quando a gente está na depressão, a gente está entrando num buraco. Gente, não posso, eu tenho que ver diferente, fazer evoluir. Aí eu vou lá, leio. Não, é depressão, acontece isso mesmo. Eu vou aceitar? Eu vou lutar para que eu saia dessa. Eu vou lutar, posso tomar o remédio, pode fazer tudo que a gente falou nos outros vídeos. Mas eu tenho que ter uma força extraordinária, forte dentro de mim, querendo vencer, querendo lidar positivamente com essa situação, seja ela qual for. Porque eu tenho que desenvolver isso em mim. Então, gente, quando a gente fala qual o seu propósito de vida, ser muito forte para lidar com tudo, porque eu posso, porque eu quero, porque eu consigo, porque Deus está em mim, o Criador está em mim, ou seja, a religião de vocês. Eu quero, eu preciso, porque a gente não tem só o nosso corpo físico, gente. A gente tem um corpo emocional, espiritual, então a gente tem que desenvolver um corpo racional. Na razão, tá a depressão, tá? Mas na fé, pode estar a cura. Mas na emoção, pode estar a cura. Então a gente tem que entender que a gente tem que ser mais forte do que vem. Porque se vem é porque eu consigo carregar. Se vem a cruz é porque eu consigo carregar aquela cruz. Então eu tenho que ser mais forte que tudo isso para vencer e me tornar uma pessoa mais de bem com a vida, comigo mesmo, porque eu venci
os meus próprios obstáculos. Pensa nisso com maior carinho, porque essa força está dentro de você. Tira a gente fala, aquela couraça pesada, negativa, e procura começar a enxergar o outro lado. E esse outro lado a gente enxerga com a gentileza, com amor ao próximo, com a empatia, com a compaixão. A gente enxerga com isso, mas isso sendo colocado em prática, com a tolerância. Você vai aprendendo a ser mais forte, vai aprendendo a entender melhor o sentido da vida. Combinado? Pensa nisso com maior amor e carinho. Grande beijo!